Eu sempre falo que funciona assim. O couro cabeludo, ele é como se fosse a terra. E o cabelo é a planta. Você pode ter uma flor maravilhosa e você pode... de outro lugar, você pode escolher uma planta maravilhosa, uma melhor flor, da mais bonita. Se você colocar numa terra seca, ela não vai crescer, ela não vai vingar e ela vai morrer. Então, você pode ter o resultado, um produto que é o cabelo perfeito. Se você não cuida da terra que tem aquele produto, acabou. Sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que eu não me lembro de ouvir falar sobre terapeuta capilar. Então, ela é uma profissão nova ou ela já existia, mas tinha outra roupagem? Ou foi-se com o avanço da tecnologia e da saúde também, foi que surgiu a terapia capilar? Então, é totalmente nova. Então, até o profissional cabeleireiro que entrar agora vai beber água limpa. As pessoas às vezes acham que é só por uma questão de estética, mas não é. Ele muda a autoestima, ele faz a pessoa se sentir mais segura ou insegura. Então tem muitas coisas ligadas do cabelo à emoção. Sim. Como que você lida com isso no dia a dia? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro Empreendecast. Esse é aquele podcast em que a gente coloca o empresário para compartilhar os seus desafios, compartilhar suas superações, compartilhar seus sonhos e, é claro, aquilo que move, né, o empreendedor para continuar, porque a gente sabe que empreender no Brasil tem os seus desafios, mas, é claro, também tem as suas recompensas. E se você empreende, lida com isso todo dia, fica com a gente até o final, porque hoje nós vamos falar com uma empreendedora da área capilar. E quantas pessoas a gente não conhece que perdeu o cabelo empreendendo? Eu tenho certeza que você conhece alguns e eu também conheço. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse mundo do cabelo. Porque, gente, sou sincera a dizer pra vocês que eu não sabia que o cabelo precisava de terapia. Eu tenho certeza que eu preciso, mas agora o meu cabelo eu vou aprender hoje. Por que o cabelo precisa de terapia? O que significa isso? E se você também tem essas dúvidas, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E hoje eu estou recebendo aqui na mesa do nosso podcast a Ingrid. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada, tudo bem? Tudo certo. Para mim é uma alegria te receber aqui, Ingrid. E antes da gente entrar no assunto da terapia capilar, eu queria saber um pouquinho mais de você. Quem é a Ingrid? Nossa, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis, se definir, né? É verdade. Quando a gente se definir, a gente meio que se limita, então a gente não consegue fazer essa parte. Mas assim, eu sou Ingrid, eu tenho 29 anos, eu trabalho com cabelo desde os 15, 16 anos. E eu comecei como todo mundo começa, como cabeleireiro, auxiliar de cabeleireiro, ajudando, fazendo progressiva numa amiga, fazendo essas coisinhas mais em casa. Só que eu nunca fui uma pessoa que eu quis ficar no raso ou no mediano, sabe? Eu sempre fui de buscar muito estudo. Então, aí eu sempre gostei dessa parte de cursos e tal. E aí eu fui fazer curso, fui ser cabeleireira, e nesse meio tempo, aí eu comecei a trabalhar com cabelo e tudo, e eu engravidei. Aí quando eu engravidei, eu parei, porque o cabelo exige a presença, né? Então, eu posso te atender desde que eu esteja aqui. E aí eu fui para outras áreas, eu tentei de outra forma, mas voltando quando eu era mais nova, eu sempre gostei do lado da saúde, assim, meu sonho sempre foi ser médica. Então, eu sempre gostei do cuidado, de cuidar de pessoas da parte da saúde. E aí, eu descobri que no cabelo a gente tem como sair de um aplicador de produto para um profissional da saúde. Então, tem como a gente cuidar da saúde sem ser só um aplicador de produtos, como a gente tecnicamente seria no cabelo, né? Tem técnica e tem aplicar produto. Aí a gente cuida da saúde. Muito bom saber disso. E essa é a próxima pergunta, né? Como que você se inseriu? Como que foi a sua entrada nesse universo da beleza, né? E dos cabelos? Como que foi isso lá na sua adolescência? Como você disse que já tem bastante tempo, iniciou lá, mas por que começou? Então, eu sempre amei a internet. Então, eu sempre assisti muito YouTube e eu ficava assistindo tutorial no YouTube, dessas coisas assim. E aí,
na época, assim, eu gostava da área da maquiagem. E eu fui fazer faculdade de estética e cosmética com ênfase em maquiagem profissional. E a minha mãe, ela já trabalhava na parte do cabelo, porque a minha mãe, ela é distribuidora de produtos para cabelo. Só que na época ela era representante comercial. E aí, eu sempre gostei desse mundo de cabelo. A gente que é cacheada, a gente sabe que o nosso cabelo, a gente tem que se descobrir, né? Então, a gente tem que ver o que dá, dependendo do tempo, dependendo do nosso humor. O cabelo, ele tem humor próprio quando ele é cacheado. Tem dia que ele tá maravilhoso, tem dia que ele tá horroroso, né? E aí, eu sempre gostei de buscar e usar e testar. E aí, a mãe, como era representante, ela sempre me dava produtos pra eu testando, sabe? Eu sempre ia conhecendo produtos novos e tal. E aí, eu fui pra essa faculdade. E aí, eu fui... Só que na faculdade de estética, tipo, tinha anatomia. Era algo bem... Era um tecnólogo, né? Mas, assim, era algo mais complexo. Não era só maquiar. Não era só o cabelo. E aí, eu fui... Enfim, eu fui indo. E aí, a vida me levou que eu precisava trabalhar. E como era o que eu sabia, eu fui trabalhar. E aí eu fui criando gosto, eu fui vendo que eu sabia o que eu fazia, que tava dando certo, que as pessoas estavam gostando daquilo. E aí eu falei, por que não? E aí eu fui entrando cada vez mais. Mas isso foi como cabeleireiro, não como terapeuta. Certo. E aí, quando foi essa virada de chave? Quando você entendeu que só a estética não era suficiente? Porque o cabeleireiro, ele cuida da estética, né? O que a gente vê do lado de fora. Isso, essa é basicamente a diferença entre o terapeuta e cabeleireiro. Então, a cabeleireira cuida da parte externa, ou seja, aquilo que as pessoas estão vendo. O terapeuta cuida da parte interna, que é a saúde desse cabelo, desse couro cabeludo e tudo mais. Em que momento que você percebeu que só cuidar da estética não era suficiente pra você? Na verdade, foi de novo pela minha mãe, assim. A gente trabalhava com distribuição de um produto que era totalmente química, estética, assim, externo. E a gente conheceu um produto que é o produto que eu trabalho hoje, que a gente trabalha com distribuição e representação, que é a Tortus. E na Tortus, eles têm essa proposta de cuidado da saúde. Um cuidado fitoterápico, um cuidado além da estética. E como eu sempre tive o sonho de trabalhar com a saúde na área da medicina, eu vi um lado onde eu podia unir os dois. Então, eu poderia trabalhar tanto com o embelezamento quanto com a saúde. Você começou a perceber, assim, nos seus clientes que despertou essa necessidade dessa abordagem mais profunda? Porque, às vezes, a cliente mesmo, ela só quer sair de lá bonita. Sim, é o que a pessoa mais se preocupa. Mas em que momento que você começou a perceber que até os seus clientes eram diferentes nesse sentido? Ou não teve essa diferença? Você é que foi criando essa educação e educando o teu cliente para entender que você não era mais só pra parte externa do cabelo dele? Pro cliente, fui eu que eduquei. Mas pra mim, pra eu entender que esse universo era possível, foi basicamente assim, ó. Eu sempre falo que existem um público pra todos os profissionais. Com certeza. Só que eu sempre explico para as pessoas, até quando eu vou fazer essa parte de cursos, assim, eu explico para as pessoas assim. Quando você é um especialista em mechas, você atende mais mechas. E só procura você quem quer fazer mechas. Sim. Quando você é um especialista em coloração, é só coloração. Em corte, corte. E você pode unir, mas um profissional, ele nunca faz tudo. Sim. Ele nunca consegue ser especialista em tudo. Ele sabe fazer tudo, mas ele é especialista em algo. Só que assim, a mecha, quem faz, por exemplo, a mecha e a progressiva podem andar junto. Mas a pessoa, se ela não souber fazer mecha e souber só fazer uma progressiva, ela não vai atingir esse público da mecha. E quando eu entendi que a terapia capilar, ela atingiria todos esses públicos, eu expandi. Porque eu vi que, o que eu fazia? Eu trabalhava só com mecha. Eu não tinha cliente de coloração quase, era uma ou outra que fazia coloração. E todas as minhas clientes, elas tinham uma queixa. Sim. E nem todas faziam mecha. Então, por exemplo, assim, ó, eu tinha clientes só de corte, que elas só me atendiam no corte. Elas não faziam mecha, e a minha especialização era mecha. Sim. Só que elas não iam na minha especialização. Só que todas elas tinham algo em comum, alguma queixa. Então, se hoje você conversa com as pessoas, sempre, 99% das vezes, ou reclama de queda, de coceira, de oleosidade, tem alguma coisa, mesmo que ela inconsciente, ela tem alguma coisa. Então, eu entendi que na prática, quando eu me torno especialista em algo, eu
diminuo muito o meu nicho, eu afinalo meu funil Aham. totalmente. E na terapia eu consigo abranger todo mundo. Uhum. E aí, por exemplo, na mesh, eu não poderia atender homem. Sim, Tem homens que fazem? Tem, mas é uma parcela muito pequena. com certeza. Na terapia capilar, não. Na terapia capilar, eu consigo atender homem, mulher, criança, idoso. Eu consigo atender um público muito grande só com um tipo de trabalho. Então, eu não preciso saber, por exemplo, média progressiva, corte, Sim, hidratação, nada disso. Eu preciso saber só sobre a saúde do cabelo. E muito isso vai bom. caber pra qualquer pessoa. Uhum. E aí, saúde capilar, tanto homem quanto mulher sempre vai ter os seus problemas, né? Sim. Dentro dos problemas da saúde do cabelo, quais são os problemas que mais te procuram, assim? Alopecia androgenética, sem dúvida. Uhum. Que é a calvície. Uhum. E a calvície, ela atinge tanto os homens quanto as mulheres. De formas diferentes, vias diferentes, mas atinge os dois. Uhum. E hoje, assim, ó, se eu tiver 10 pacientes, 9 vão estar com alopecia androgenética. E as pessoas não sabem que elas têm alopecia androgenética. E é a mesma coisa por exemplo, assim, eu não sei se foi um gatilho pós-Covid, se teve alguma influência com esses eflúvios. É uma coisa que é genética, então é algo que tá dentro da pessoa, é crônica, não tem cura, só que ela pode ser ativada em diferentes fases. E aí as pessoas às vezes não sabem que ela tem, Uhum. só que ativa. Então elas começam a falar, eu percebi que quando eu tinha, sei lá, 20 anos, eu tinha muito mais cabelo. E Uhum. hoje eu tô tendo muito menos. Uhum. Já é um indicativo de alopecia androgenética. Uhum. Então, é o que mais me procura. Eu vou fazer um ranking, assim. Tá. Alopecia androgenética é o primeiro. Eflúvio, o segundo, que é a queda. Uhum. E oleosidade é o terceiro. Que aí, normalmente, está associado a uma dermatite. Essas são as três As maiores três procuras maiores que eu tenho. procuras. E a pessoa que tem alopecia, porque assim, a gente às vezes ouve muito falar de alopecia e vê aquelas pessoas que acabam, em um certo lugar da cabeça, cai todo o cabelo e fica ali aquele Aquele lugarzinho buraco, né? que não tem cabelo nenhum. Mas a alopecia, vamos dizer assim, como você disse, ela é genética e ela tá dentro da pessoa. Quando ela vem à tona, ela só vem nesse formato ou a pessoa pode ir perdendo cabelo de forma geral, assim, só diminuindo o volume? Como que funciona isso? Então, a alopécia, existem vários tipos de alopécia. Esse tipo que você citou, em formas circulares, em pontos, onde fica pelado, assim, a gente chama de areata. Aí, essa daí, ela é autoimune, ela não é genética. Ah, tá. Então, ela é uma resposta do nosso corpo. A alopecia areata, ela é uma resposta imune do nosso corpo a um agente agressor que o nosso corpo considerou. Então, por exemplo, assim, o que pode se tornar um agente agressor? O estresse. Eu já vi Ele é um muita gente que teve alopecia por estresse e depois voltou a nascer o cabelo quando começou a tratar isso. Isso, ela é repilável e ela é automaticamente repilável, tu não precisa tratar. Tu pode, o cabelo vai cair e vai nascer, porque ele não morre nele naquela parte. Porém, isso pode se tornar uma resposta do teu corpo sempre. Então, sempre que você passar por um episódio, a resposta do teu corpo vai ser essa. Igual as pessoas que, elas ficam muito estressadas, elas começam a se coçar. É uma resposta do nosso corpo para algo que ela sofreu externo. Então, é uma defesa, vamos dizer. Então, nessa parte da areata, o nosso corpo, ele entra com uma defesa e sempre que tiver um gatilho, vai ter esse tipo de... Sempre não, mas geralmente vai ter esse tipo de queda em círculos, assim, né? Aí existem vários tipos de alopecia. A androgenética é a calvície. No homem, o padrão de calvície, ele é aqui nas laterais, nas entradas, que aí começa numa região aqui, depois ele vai subindo e ele vai em formato de M. Então fica assim. Aí pode começar aqui também na região da coroa. E aí quando ele tem uns que começa M e coroa. Aí eles vão entrando até formar uma coisa só e ficar tudo pelado aqui em cima. Na mulher, ela é o afastamento da linha média. Então, a mulher é só aqui. No meio da cabelo. Isso. Aqui, quando entra nessa parte aqui das entradas, aqui que a gente fala, geralmente não é associada à alopecia androgenética. A mulher é sempre aqui. É sempre nessa linha média. Aí ela vai se afastando, assim, e vai ficando mais transparente ali nessa parte da linha média pra cá. As pessoas às vezes acham que é só por uma questão de estética.
Mas não é. Ele muda a autoestima, ele faz a pessoa se sentir mais segura ou insegura. Então tem muitas coisas ligadas do cabelo à emoção. Sim. Como que você lida com isso no dia a dia? Quando o paciente, né? Eu não sei se é cliente ou paciente, como que chama quando é terapia capilar, mas como que você lida, mostrar para essa pessoa que às vezes o tratar o cabelo vai ajudar nas emoções, ou se ela não tratar as emoções, não vai ajudar no tratamento do cabelo. Sim, eu sempre falo que o primeiro ponto é cabelo, ele é marcador de saúde. Então, se o cabelo não está bom, é porque alguma coisa na saúde não está boa. Nem sempre o cabelo nunca é só estética. Então, o cabelo é marcador de saúde. Primeiro ponto, se o cabelo está manifestando, é porque lá dentro algo tá muito ruim. Tá muito ruim. E aí, o que a gente tem que entender? Que a terapia, ela é só um meio. E um dos meios. E você precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, a pessoa precisa tratar as emoções dela, primeiro ponto. A alimentação dela, segundo ponto, e um dos mais importantes, porque a gente é o que a gente come. E quando a gente lida com terapia, a gente entende que o principal marcador e o principal órgão que a gente tem que olhar é o intestino. Então, o intestino, ele é nosso segundo cérebro, né? Então, o cérebro é do comando e o intestino é o que comanda todo o resto, principalmente nutrientes, esses pontos assim. E aí, eu preciso desse acompanhamento multidisciplinar e eu sempre falo, eu acredito que eu tento ser o mais justa possível, né? E eu sempre falo assim, ó, tratar a terapia capilar não é só a terapia, então tu precisa se preparar, principalmente financeiramente, para entender que você vai precisar de outros profissionais te acompanhando. E os outros, aí entra naquela coisa de ser amigos e ter parceiros e ter pessoas para te ajudar nessa jornada, sabe? E entender que não é competição, é uma equipe. Então, você precisa mandar para um nutricionista, para aquele nutricionista avaliar a parte de vitaminas, da qualidade de alimentação, que a pessoa está ingerindo se é o suficiente. Você precisa de um profissional endócrino, porque precisa ver a parte hormonal dessa pessoa, desse paciente. Ela precisa de uma terapia pessoa, né? Tratar com psicólogo, para que ela entenda as emoções dela e ela não associe aquelas emoções a internalizar aquilo e manifestar na saúde, que ela saiba lidar com os problemas e percalços que vão acontecer no dia a dia. Mas a terapia é um dos meios existentes. E a terapia, a gente entra também com um movimento meio profilático, assim, porque assim, a partir do momento que a pessoa se vê cuidada, ela já começa a se sentir melhor. E eu não sou uma pessoa calma, tranquila. Eu pareço muito tranquila quando eu falo, quando eu entro nesse assunto, mas quem me vê fora sabe que eu não sou essa pessoa tão tranquila. Então, quando eu entro na profissão, eu tento sempre passar essa tranquilidade para a pessoa se sentir calma, ela sentir que ela realmente está no movimento terapêutico. E aí entra também a diferença entre terapia e tricologia por conta disso, porque a terapia, ela é, além do cuidar da saúde, é fazer a pessoa se sentir bem. E quando a pessoa se sente bem, se sente olhada, se sente cuidada, ela começa a ter uma reação do próprio corpo em ficar bem, se sentir bem. A próxima pergunta era exatamente essa. Por que chama terapia capilar? É exatamente por conta disso, por você fazer um movimento terapêutico, né? Então, existe a tricologia e o terapeuta. A tricologia, ela pode ir pro lado, não que não seja, mas a tricologia tu precisa de uma formação para isso, né? Normalmente na área da saúde, primordialmente na área da saúde. O tricologista, ele olha somente pro couro cabeludo, o que manifesta e a doença. Médico ou não médico. Então, eu resolvo o problema do teu couro cabeludo. O terapeuta, ele olha couro cabeludo, cabelo e ser humano. Entendeu? Então, e um não anula o outro. Tanto que eu estou fazendo biomedicina para me tornar tricologista. Só que aí isso entra numa parte mais completa. Eu até brinco que eu sou uma profissional um pouco mais completa, porque eu sou cabeleireira, então eu cuido da estética. E para você ser tricologista e terapeuta, você não precisa necessariamente ser cabeleireiro, né? Mas eu sou cabeleireira, então eu cuido da estética.
eu sou terapeuta, então eu cuido do ser humano e da saúde desse ser humano. Uhum. Estou me formando como biomédica, então vou poder fazer a parte da área da saúde. Boa. E quero fazer a pós-graduação em tricologia, então eu vou cuidar da saúde de uma forma mais medicamentosa e com injeções e mesoterapia e essa parte Uhum. assim. Mas a terapia capilar em si é olhar para a saúde, Uhum. trazer o equilíbrio dessa saúde, trazer o equilíbrio do nosso corpo, porém, olhando para a pessoa que tá ali, não olhando só para a cabeça dela. Uhum. Uau, então, cabeleireira, terapeuta e agora biomédica. Aham. E não pare por aí. É gostoso quando a gente encontra pessoas que se dedicam mesmo àquilo que fazem e buscam, né, através do estudo, Sim. melhorar esse atendimento. E é sempre com foco, é claro, é no paciente, é no cliente, é na pessoa que tá ali com um problema a ser resolvido, né? A gente falou bastante sobre o cabelo e eu queria que a gente falasse do cabelo no geral, porque às vezes a gente negligencia muito, por exemplo, o couro cabeludo. Qual é a importância do couro cabeludo para a saúde desse cabelo? E por que às vezes a gente negligencia tanto ele ou simplesmente nem olha, né? Nem olha para ele, nem sequer para uma limpeza mais profunda, enfim, nada disso. Eu queria que você pudesse falar agora sobre o couro cabeludo. Eu acho que é um pouco falta de conhecimento, porque assim, ó, quando a gente entende que o cabelo, ele é o resultado do que você faz no couro cabeludo, você começa a mudar o seu olhar do cabelo pro couro cabeludo. Então, eu sempre falo que funciona assim. O couro cabeludo, ele é como se fosse a terra. E o cabelo é a planta. Você pode ter uma flor maravilhosa e você pode, de outro lugar, você pode colher uma planta maravilhosa, uma melhor flor, da mais bonita. Se você colocar numa terra seca, ela não vai crescer, ela não vai vingar e ela vai morrer. Então, você pode ter o resultado, um produto que é o cabelo perfeito. Se você não cuida da terra que tem aquele produto, acabou. Sim. Então, o couro cabeludo, essa visão para o couro cabeludo é como se você estivesse cuidando da terra, adubando essa terra, trazendo minerais, cuidando da terra. O produto, ele vai ser bom. Porque a partir do momento que você cuida do meio, o produto é bom. E aí, o couro cabeludo é exatamente isso. Você olhar para o couro cabeludo, quando você olha para ele, você vai ter um produto final bonito, um produto final bom, um cabelo. E isso não é só olhando a aparência, né? Então, por exemplo, assim, eu vou olhar. Que nem eu, por exemplo, eu tenho um monte de frizz, eu tenho muito frizz. E as pessoas falam assim, mas tu cuida do cabelo, Primeiro que eu amo frizz, eu acho que isso é uma personalidade, sabe? Então isso não me importa. Eu adoro volume, tem pessoas que já não gostam de volume. Então isso é muito particular, mas aí eu falo sobre a qualidade desse fio. Então, é um fio que você encosta, você sente uma maleabilidade, você sente esse fio é bom. E isso você não consegue só com tratamentos na fibra. Você precisa de um tratamento no couro cabeludo. Porque a fibra é algo morto. Então, você só traz uma aparência melhor para ela. Mas se você quer cuidar mesmo, você precisa olhar para onde ela tá. Então, pro couro cabeludo. E mais profundo ainda, você precisa olhar pro interno, lá dentro, como tá a sua saúde interna, que aí o resultado vai ser muito bom. A próxima pergunta era exatamente isso, né? Eu tô Um tratamento. as perguntas, Tá, porque um assunto ele vai junto com a próxima, né? O próximo assunto. E o assunto era esse, né? Como tratar o cabelo, sendo que a terra é o couro cabeludo, porque às vezes a gente, sim, né? Vamos levar pra analogia que você trouxe, que é a planta. Tem algumas doenças da planta que eu trato borrifando na folha. E já resolve, a aparência da planta muda. Mas tem coisas que se eu jogar na folha da planta não vai resolver nada, que eu preciso colocar na terra de fato. Como fazer com que as pessoas entendam a diferença disso e como que o terapeuta lida com isso, né? Tem que fazer algum exame? Você falou assim, tem coisas que é multidisciplinar, eu preciso que o Nutri descubra se tá faltando alguma vitamina, alguma coisa para poder suplementar. A pessoa precisa entender que o cabelo também tá ligado às emoções dela, então às vezes é emocional e aí ela tem que tratar psicologicamente falando. E tem coisa que realmente que se eu só passar aqui no fio, eu já vou fazer
resolver isso. Sim. Queria que você citasse coisas que se resolve só passando no fio, coisas que tem que realmente suplementar porque é uma questão vitamínica, e como que você lida com todas essas situações, né? Porque é muita coisa pro terapeuta poder olhar. Tem que olhar muita coisa. E assim, ó, primeiro que... Tanto que a primeira consulta ali, ela demora 2 horas, mais ou menos, porque eu preciso ter esse bate-papo com a pessoa, porque conversando a gente começa a entender de onde vem, né? E aí, com essa abordagem terapêutica, a pessoa começa a conversar com você e contar. Então, você começa, já entendi de onde tá vindo. Mas a gente vai por anulações, entendeu? Por exemplo, assim, ó. Eu sempre peço se tu tem algum exame. E se tu não tiver algum exame, eu preciso que seja feito. E a pessoa, ela analisa, vamos dizer, um médico. Quando o médico, ele tá ali, ele analisa, por exemplo, assim, o que é vital para você sobreviver. Como o corpo faz. O corpo, ele é seletivo. Eu só preciso sobreviver. Eu preciso que aqui dentro esteja tudo bem. O seu cabelo, a sua unha, a sua pele, pra mim não importa. O que importa é o que tá aqui dentro. Então, a pele eu digo assim, você tá com acne, se você não tá, sabe? Então, isso pro corpo, a estética em si é indiferente. O médico, ele também olha pra isso. Então, ele vê o que é vital e o que precisa pro teu corpo estar bem. A gente, como profissional que tem a visão pro cabelo em si, então a gente olha o que é necessário pro cabelo. E o cabelo, como eu falei, ele é um marcador de saúde, mas ele é um marcador de saúde tardio. Por que tardio? Porque a manifestação precisa estar muito ruim internamente para o cabelo manifestar. Lógico, com exames, e a gente existe aquela biópsia, onde você pega o couro cabeludo, você consegue ver como tá o sangue, porque ele é mantido pelo sangue, mas assim, você acaba sabendo da qualidade do que tá lá dentro pelo couro cabeludo, pelo fio, né? Só que os exames, eles são necessários. Os marcadores pro teu cabelo pra sobrar pro teu cabelo precisa estar abundante os exames, não pode estar. Então, assim, às vezes a pessoa chega assim, eu tô com uma queda de cabelo. Tu vai olhar a B12 dela, tá lá embaixo. É óbvio que ela vai estar com queda de cabelo. O cabelo não tá nem, o corpo não tá nem aí pro cabelo. E o nosso cabelo precisa da vitamina B12 pra ele ser um cabelo, pra estar no nosso couro cabeludo, basicamente assim. Então, essa parte da multidisciplinar, ela é necessária. Sem a gente não consegue. Sem eu ver um nutricionista que olhe essas vitaminas, eu não consigo tratar a pessoa, porque eu tô remando contra a maré. Eu fico remando contra a maré. Então, eu tento trazer qualidade, eu trago homeostase, eu trago um equilíbrio aqui naquela região, só que o que segura aquele cabelo ali não tá sendo feito, né? Que são as vitaminas, colágeno, ferritina, essa parte, assim, interna. Então, preciso que isso seja estabilizado para que eu consiga ter resultado. Não precisa, para começar, não precisa que isso esteja já certo, sabe? Não, eu tenho que estar com as vitaminas todas em dia para eu já ir na terapia capilar. Não, a gente consegue fazer durante esse acompanhamento, mas é necessário que seja feito para ter resultado em ambos os lados. Sim. E aí, na parte da terapia, tem algumas pessoas que eu falo assim, vai primeiro no psicólogo, vai tratar suas emoções para depois vir aqui, ou vamos fazer os dois juntos, mas eu preciso que você vá olhar para você, olhar para suas emoções, entender o que tá acontecendo, porque eu tenho algumas pessoas que eu olho os exames e tá perfeito, e o cabelo tá no chão, assim, caindo. Aí você entende que é do emocional. Aí ela precisa se tratar, ela precisa tratar o emocional, olhar para aquele emocional, porque senão nunca vai parar de cair. Independente do que eu faça, ele não vai parar de cair. Até porque o estresse pode virar crônico também, né? Você pode ter um estresse crônico, né? Então, é super necessário essas duas partes, assim, para que a pessoa consiga ter um bom resultado. E eu sempre informo isso pra pessoa. E algumas pessoas eu tenho até que falar, não, faz isso primeiro, olha pra você primeiro, vai no nutricionista, até por condições, às vezes a pessoa não pode fazer tudo junto. Sim. Vai no nutricionista, depois você vai... Não, faz terapia, psicólogo, depois você vai para um nutricionista e depois a gente me usa como meio para que aquilo fique melhor, sabe? Vamos agora, gente, entender qual que é o maior erro. O maior erro que uma pessoa comete quando ela tá com algum problema no cabelo. A pessoa começou a observar que tem algo de errado ali com o cabelo. Qual que é o maior erro que ela comete? O maior erro é
eu tô com queda, eu preciso de algo pra queda. Eu quero que meu cabelo cresça, eu preciso de algo pro cabelo crescer. E antes disso, existe um passo a passo, que aí então é onde eu criei o meu método, para que esse passo a passo ele seja seguido. Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, nesse método é o que eu ensino, inclusive em curso, e é o que eu pratico no meu dia a dia, que não tem como você estimular algo que está doente, por exemplo. Então, eu preciso tratar isso daí primeiro, para depois eu estimular. Então, se eu quero crescimento, eu preciso fazer algo antes para ele crescer. Então, existe um passo a passo, você segue esse passo a passo para chegar aonde você quer. E as pessoas querem pular os passos. Sim. Elas querem o resultado elas direto. querem o resultado. Isso, e o resultado. E se você quiser focar no resultado e você só ir no resultado, a frustração é muito maior. Porque, por exemplo, eu tenho dermatite seborreica. A dermatite seborreica é uma oleosidade excessiva que faz com que você forme descamações no couro cabeludo. Aí entram várias outras coisas junto, que é fungo, oleosidade excessiva, enfim. E eu quero que meu cabelo cresça, então são 2 pontos. Se eu estimular o meu cabelo com dermatite seborreica, que é algo doente, né? Como se eu estivesse doente, meu cabelo cai mais. Eita. Se eu quiser parar a minha queda e a minha dermatite seborreica está atacada, meu cabelo cai mais. Então, o maior erro é as pessoas quererem tratar só o que é visível. Então, tá caindo, por que que tá caindo? O que que tá acontecendo ali para esse cabelo tá caindo? Aí, agora, anulando a parte de gatilhos. Então, porque assim, ó, se você tem um estresse, faz uma cirurgia, tem um parto, algo do tipo, o cabelo vai cair. Não tem como a gente evitar. Só que a pessoa olha só pro produto, pro final. Então, meu cabelo está caindo, preciso de algo pra queda. Vou tomar uma vitamina, vou tomar uma biotina, porque isso vai me ajudar na queda. Não vai. Pode ser que, se for só isso, vai resolver. Mas nunca é só isso. Então, o que acontece? Nesse passo a passo, você tem que ir anulando outros pontos para que você consiga obter aquele resultado. E aí, esse é o erro, as pessoas quererem só olhar pro objetivo final, sem entender que elas têm um passo a passo a percorrer para ter aquele resultado. Boa. Vamos falar sobre algo que eu acho que a grande maioria da população brasileira sofre, que é caspa. O que é a caspa? Caspa é uma descamação da pele. É a mesma coisa de quando tá frio, por exemplo, e a tua pele começa a descamar. Só que aí existem motivos para essa descamação, nem sempre é caspa. A caspa a gente conhece como caspa, mas elas têm motivos diferentes e nem sempre é caspa. A caspa, quando ela tá ocorrendo ali, aquela caspa seca que descola, por exemplo, a gente chama de xerose. Essa xerose, ela é uma caspa seca, geralmente. Então, ela é uma descamação por falta de hidratação. Igual do rosto. Quando o rosto começa a craquelar assim, é porque tu não hidrata o suficiente. A água, totalmente necessário, em primeiro ponto. Outro ponto é hidratar aquela região. Sim. Então, hidratar a região não é hidratar o teu cabelo, é hidratar a tua pele. Olha E a mesma coisa com o couro cabeludo, hidratar a pele do couro cabeludo. Então, é falta de hidratação. Pode ser também falta de higienização. Então, principalmente cacheada, crianças, Sim. pessoas com dificuldades, que têm alguma mobilidade, condição, tudo isso, mais. porque aí não consegue lavar corretamente. Quando outra pessoa lava. E assim, ó, tem um problema muito grande. As pessoas não sabem lavar cabelo. Olha só, hein? Elas não sabem lavar. Passa uma vez o shampoo só, passa só aqui em cima e faz assim e deixa escorrer no resto. Mas o couro cabeludo é tudo isso aqui. Tu precisa esfregar todos os pontos pra você ter uma higienização igual o corpo. Se tu passa só no braço e não lava a mão, tu não lavou a mão. Só segurou o sabonete com a mão. Tu precisa lavar corretamente. Se tu lava só a mão assim, sem fazer assim, tu lava só aqui, tu não lava aqui entre os dedos. Só a espuma que escorre não vai adiantar. E o couro cabeludo é a mesma coisa. Então, a caspa pode ocorrer por falta de hidratação daquela região, né? E do corpo também, a pessoa não toma água o suficiente, vai descamar, porque vai ficar seca, vai ficar ressecada aquela região. Falta de higiene, e não há higiene porque a pessoa é suja. Às vezes ela não sabe lavar, e a maioria, tá? A maioria, tu pode olhar pra pessoa mais cheirosa e higiênica, ela não sabe lavar o cabelo. A maioria das pessoas não sabem lavar o cabelo. Então, falta de higienização,
E aí, entre outras partes, a dermatite seborreica, ela gera descamação, só que ela é uma descamação oleosa, por causa da seborreia. Necessário de um profissional terapeuta, ou uma pessoa que vai olhar para aquilo como um exame. Sim. Porque você olha e você fala, eu tô com caspa. Até porque nem todo mundo resolve ir lá e comprar um shampoo anti-caspa. Porque se fosse tudo igual, Isso, o shampoo anti-caspa resolveria pra todo mundo e não resolve. Não resolve. Pra maioria não resolve. Porque ela é um produto de algo. E normalmente, por exemplo, assim, a caspa também pode ser resultado de um fungo. E tu usa um produto anti-caspa, tu não vai matar aquele fungo. Tu precisa de algo específico pra matar aquele fungo, pra tirar aquela caspa. Então, e esse fungo é natural do nosso couro cabeludo, também não indica sujeira. É igual, por exemplo, mulher que tem a cândida. É natural do corpo da mulher ter a cândida. E ela entra em desequilíbrio, e aí por isso que gera candidíase, mas é uma coisa do corpo. Sim. O nosso couro cabeludo também tem uma microbiota. E dentro dessa microbiota, a gente tem um fungo que é natural do nosso couro cabeludo. Quando ele entra em desequilíbrio, aí é o problema. Então, a gente não precisa matar tudo, a gente só precisa equilibrar. E é isso que é a terapia capilar. A terapia capilar, ela é trazer equilíbrio para aquela região. O nosso corpo, ele trabalha com equilíbrio. Tudo é equilíbrio dentro do nosso corpo. Nem de mais, nem de menos. Precisa estar equilibrado. Então, a caspa, ela é um produto também, um resultado final. Final não, mas ela é um resultado de algo que está errado. Só que não é uma causa só. Então, tu precisa de um profissional terapeuta, porque tu precisa analisar o que está causando aquilo, para que você consiga tratar e ter resultado. Igual você falou do médico com antibiótico. Existem antibióticos que matam bactérias específicas. Sim. Não tem como, porque se tu tá com uma pneumonia, não tem como. Ah, eu vou fazer um exame, vou ver qual que é a bactéria, para eu ser específica nessa bactéria. Não. Começa por anulação, né? Então, vou nesse antibiótico, se matar, a gente tenta outro, senão, sabe? Mas o ideal, o plano ideal, o mundo perfeito é que a pessoa fizesse um teste, visse qual é a bactéria, para ir diretamente com aquela bactéria. E aí, o que a gente faz na terapia é tentar trazer esse equilíbrio, tentar, por tentativa e erro, né? Tentativa e erro, para que a gente consiga trazer esse equilíbrio e resolver aquele problema. Ou entender como que a gente tem que proceder sempre que tiver aquele problema. Terapeuta capilar é uma profissão nova? Ou ela tinha outro nome e a gente não conhecia? Porque há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que eu não me lembro de ouvir falar sobre terapeuta capilar. Então, ela é uma profissão nova ou ela já existia, mas tinha outra roupagem? Ou foi-se com o avanço da tecnologia e da saúde também, foi que surgiu a terapia capilar? Então, é totalmente nova. Então, até o profissional cabeleireiro que entrar agora vai beber água limpa. Porque ainda tem pouquíssimos profissionais ainda como terapeuta. Eu, por exemplo, no meu mundo, eu já conheço um monte de terapeuta. Claro. Então, pra mim, já tem muito. Mas, por exemplo, tu já conheceu outro terapeuta capilar? Eu conheci, mas porque eu estava num ambiente, né? Ela até é escritora, e aí ela escreveu um capítulo de um livro que eu tava fazendo a cobertura, e ali eu conheci ela. Mas E uma pessoa. Uma pessoa eu E conheci. quantos cabeleireiros tu conhece? Nossa, nem sei contar quantos. Então, é um no meio de um monte. Então, pra mim, na minha realidade, eu já conheço muitos. Mas é algo muito novo, é uma profissão muito nova, ainda é uma profissão, inclusive, desacreditada. Que outros profissionais olham e falam assim, ai, não resolve, não precisa. Mas é que nem... Antigamente, era só o dermatologista que resolvia problemas do couro cabeludo. Então, se tu tava com caspa, se tu tava com alguma psoríase, algo no couro cabeludo, procurava um médico. Hoje não é mais só assim, entendeu? Claro que a gente não pode anular o médico, dependendo do caso, a gente precisa do médico, mas antes do médico a gente pode tentar resolver de outras formas. A mesma coisa, um psiquiatra e um psicólogo. Nem sempre tu precisa ir no psiquiatra, às vezes tu só precisa ir no psicólogo e fazer uma terapia, tu já vai entender o teu problema. Sim. Só que o psicólogo sabe o momento de encaminhar pro psiquiatra
E o terapeuta também deve saber o momento de, não, até aqui eu consegui, mas agora eu preciso que tu entre com o psiquiatra, com o dermatologista, Uhum. e continua não anulando o trabalho do terapeuta capilar, Uhum. só que aí também entra na parte multidisciplinar. Precisa do médico? Precisa do tricologista? Totalmente necessário, mas também precisa do terapeuta. Boa, bom saber. E agora vamos para os mitos e verdades, né? Aham. Porque tem muito Muito. mitos e tem muitas verdades a respeito do cabelo, tá? Então aqui eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder rapidamente Tá. com aquilo que vem na sua cabeça, tá? Cortar o cabelo faz ele crescer mais rápido? Não. É Não. mito? É mito. Não Aham. acredito. Todo mundo fala isso. Ah, seu cabelo parou de crescer, corta que vai resolver. Vamos aprofundar nesse assunto. Por Vamos. que é mito? Porque o cabelo, ele nasce aqui, ele não nasce aqui. Então, o cortar o cabelo não influencia em absolutamente nada no couro cabeludo. O que que acontece? Existe a quebra. Uhum. Então, normalmente, nas pontas, o cabelo começa a quebrar. Que aí entra, né? Eu vou falar o termo popular, que é a ponta dupla, né? Uhum. Não é esse nome, mas a ponta dupla, ela faz a quebra, né? Então, faz a repartição do fio. E aí, por que quando a gente corta, o cabelo pode crescer mais? Porque se tá tendo repartição e você corta onde tá tendo essa repartição, ela para de existir e o cabelo consegue crescer. Uhum. Então, essa ponta dupla, ela interrompe o crescimento do fio. Então, a partir do momento que você corta, você tira essa interrupção e o cabelo consegue crescer. Mas cortar o cabelo para ele crescer, normalmente é nisso. É só na quebra que tá tendo naquela ponta e vai crescer se você cortar, porque ela vai conseguir crescer porque tá cheia de ponta dupla. Mas é mito porque a gente precisa do couro cabeludo pro cabelo crescer, não do fio. Uhum. Boa. Lavar o cabelo todos os dias faz mal? Não, é maravilhoso, inclusive, porque se você toma banho todos os dias, o teu couro cabeludo precisa ser higienizado todos os dias. É uma pele. Então, se tu precisa lavar a mão, lavar o corpo todos os dias para tirar tudo que veio, sujeira, Uhum. enfim, o couro cabeludo também precisa. Claro que dentro de uma realidade eu não lavo todos os dias, principalmente no frio, Uhum. mas o ideal é ser lavado todos os dias. Por quê? Porque você precisa higienizar, porque também é algo que também fica sujo. Uhum. E a sujeira não é o que você vê. A sujeira é poluição, a oleosidade, a produção de sebo. Porque pensa, é uma coisa que a gente não vê a olho nu. Eu preciso do tricoscópio, que é o exame que eu faço no meu estúdio, né? Então eu faço um exame pra ver como tá, porque eu preciso de aproximação. Mas a tua pele não fica oleosa? Com certeza. Fica o dia inteiro. Se tu tomar banho de manhã ou nem tomar de manhã, quando chega à noite, tu tá com aquela pele, mesmo que tu não tenha pele oleosa, tá? Uma coisa que tu sente até como sente mal, assim. O couro cabeludo fica igual. É só porque a gente não vê. Mas fica a mesma coisa. E a gente não vê, mas precisa ser lavado todos os dias. Só quando é muito seco que a gente evita lavar todos os dias. Igual quem, por exemplo, às vezes você teve filho, que o médico falava assim: ah, não precisa passar sabonete em todos os banhos. Do bebê, porque a Isso. pele dele ainda é muito sensível. Muito sensível. Então, por exemplo, quando é muito seca a pele, não precisa lavar todos os dias, porque tu vai acabar tirando o que nem tem. Uhum. Vai limpar demais. Então, pode estender um pouco mais. Fora isso, o ideal é que seja lavado todos os dias. Então, gente, lavar o cabelo todos os dias faz mal, é mito. Aham, total. Shampoo caro, necessariamente é o melhor? Não. Não necessariamente é o melhor. A gente precisa analisar o que está dentro daquele produto. É claro que um shampoo mais em conta não tem tecnologia, porque a partir do momento que você tem tecnologia, produtos bons, ele se torna caro, né? Então, o que faz a composição dele é o que torna ele caro. Mas isso não quer dizer que o shampoo mais caro é o que vai ser melhor e o que vai dar mais resultado. Primeiro que a gente precisa analisar o que o que você precisa, entende? Então, vamos trabalhar com medicação novamente, que acho que é mais fácil para as pessoas entenderem. Se você não tem um problema no rim, tu precisa do medicamento mais caro pro rim? Não. Se tu não tem, então pode ser que, às vezes tu tá com uma infecção urinária. É só uma infecção urinária, só toma remédio para infecção urinária, tu vai resolver. O shampoo é porque as pessoas trabalham um shampoo como só limpeza de estética, né? Então eu vou, limpo, lavo, é só isso que eu preciso, e não é. Mas
o mais caro nem sempre vai ser o resultado para aquilo. O que torna mais caro um produto? O que tem dentro, o nome, né? Então, quanto Claro, a mais nome marca. tiver a marca, mais caro o produto vai ser. Uhum. E aí tem outro ponto que as marcas mais conhecidas e as mais caras normalmente são tudo sintético. E você não trata algo com sintéticos. Então, o que deixa mais caro, por exemplo, uma kerastase é o nome que ela leva. E, claro, a tecnologia, o investimento em ativos que fazem aquilo, mas normalmente são ativos sintéticos. Uhum. E aí a gente entra na parte do orgânico e sintético. E o orgânico também é caro, normalmente, porque tem, né, tudo que é natural e vai precisar de muito mais, se torna mais caro. Sim. Mas é mito, não é que o shampoo mais caro é o melhor. Dormir com o cabelo molhado pode prejudicar o couro cabeludo? Prejudica tudo, sim, totalmente verdade. Porque quando você, como eu falei, a gente tem um fungo natural no nosso couro cabeludo, né? Aham. O que fungo gosta? De umidade. Umidade. Normal, você vê o mofo da parede. Você sabia que mofo da parede é um fungo, né? É isso. Então, quanto mais úmido, mais ele se alastra. A gente conhece bem a umidade. Aham, morando em Florianópolis, com certeza. A gente tem propriedade nesse assunto. Então, ele gosta de umidade, coisas quentinhas, né? Tudo fechadinho. Então, umidade escuro. Quanto mais escuro for o ambiente, então o que a gente faz à noite quando a gente dorme? Apaga todas as luzes. Fica escurinho, então ele tá ali retido assim, né? Com o travesseiro, ele tá encostadinho, então tá bem escurinho. Bem Aconchegante, quentinho e úmido. Então ele faz o quê? Agora é festa. Pode deixar que eu vou chamar meus amigos aqui, vai todo mundo se proliferar aqui, vamos fazer uma festa nesse couro cabeludo e vai atacar no fungo. Então, o problema de dormir com o cabelo molhado é pela proliferação de fungo. Não só fungo, eu falo fungo porque é o que a gente mais tem ali por conta da microbiota, mas é a microbiota em si, que é o que eles gostam. Micro-organismos gostam de, seja bactéria, fungo e todas essas outras coisas, eles gostam de calor, umidade e escuridão, né? E é o que a gente proporciona quando a gente dorme de cabelo molhado. Usar boné ou capacete causa queda de cabelo? Causa. E pelo mesmo motivo do dormir com o cabelo molhado. A gente abafa aquela região. E o maior problema é quem você conhece que usa boné que lava boné? É verdade. Ninguém lava, bota o boné pra lavar. E esse é o maior problema do boné, do Capacete, chapéu, então. Quem que lava capacete? Só quem trata. Quem trata com terapia, os meus, meu Deus, tadinho, eu tenho um paciente que ele é argentino, né, e ele anda de moto pra todo canto, e ele fica assim, meu Deus, que saco, eu tenho que ficar limpando o capacete, eu tenho uma espuma de estofado que eu sempre indico, compra na Shopee, nessas coisas mesmo, pra você higienizar, igual higieniza sofá, aí como ali é um estofadinho ali, né, no capacete, higieniza o estofado com aquela espuminha pra que seja limpa. Toda semana, o ideal era todos os dias, mas não tem como. Porque assim, ó, o micro-organismo, ele se alimenta de restos. E a nossa pele, ela tá em reprodução todos os dias, né? Então, ela faz aquela divisão celular e ela começa a descamar, né? Sim. E é natural. Da nossa pele, todos os dias, a nossa pele cai produto, cai material orgânico da nossa pele. E esse material orgânico fica ali. Que Então, é o fica no alimento capacete, que é o alimento do fungo. E esse micro-organismo, às vezes, não vai estar no teu cabelo. Mas, por exemplo, tu vê, cheguei com um capacete aqui, coloco aqui. Aí aqui tava infectado com alguma bactériazinha. Aí ali tem o material, tem a comidinha, naquele capacete tem a comidinha daquele micro-organismo. Aí o micro-organismo sobe ali e fica aqui naquela região. Aí você vai lá e coloca na sua cabeça e fica ali com ele 1 hora, 30 minutos, 20 minutos. Colocou na cabeça de novo, ele acha outro ambiente e ele vai para aquele lugar. Então, você vai se infectando, por quê? Porque a gente não tem cuidado de, eu vou ficar segurando a minha mão, vou deixar. Não, tu coloca aqui em cima. E aí tem outros cuidados, assim, só que são muitos cuidados, né? Às vezes fica inviável no dia a dia, mas eu vou fazer o quê? É o ideal. E se você tá tratando, isso é totalmente necessário pra você não ter reinfecção. Mas assim, ó, tem que deixar num lugar arejado. Normalmente quem pega o capacete, guarda num guarda-roupa, cantinho escuro ali, no canto pra ninguém ver. Isso, não, tem que ficar pendurado, tem que ter o local arejado. Aí tem
O boné, o chapéu, é toda a mesma coisa. E assim, ó, boné é uma vestimenta. Uhum. Precisa ser lavado. Se tu usa, não é igual uma peça íntima, né? Que tu tem que lavar todas, tirou, lavou, né? Tu usa uma vez e coloca pra lavar. Idealmente também, né? Mas o boné não. O boné é como se fosse uma calça jeans. Sim. Tu usa uns 2, 3 dias aquela calça, não tá suja ainda, e depois tu coloca pra lavar. E tem que lavar o boné. Tem que higienizar o chapéu e enfim. Boa. Receita caseiras realmente funcionam? Então, eu sou bem contra, mas tem pessoas, não é que não vai funcionar. Eu, na minha diretriz, no meu segmento, nas minhas crenças, não acredito e acho que não funciona. Vamos embasar cientificamente o porquê disso. Quando você fala de existem até produtos que são comedogênicos, né? Esses comedogênicos, eles causam entupimento. Então, em vez de ajudar, você vai entupir e a longo prazo prejudicar. O que acontece? Na indústria, quando a gente vai produzir um produto, é a mesma coisa. Então, se eu tenho um abacate aqui e eu faço um óleo de abacate para o cabelo, é a mesma coisa, né? É o resultado do abacate. O mesmo produto. O mesmo produto. Só que, se você come um abacate, são partículas grandes, né? E assim, por mais que você extraia o óleo, aquele óleo, ele é grande, ele é grosseiro, e tu precisa refinar aquele óleo. Isso é feito pela indústria na parte capilar. Então, ele refina a ponto de que aquilo se torne bom para o cabelo e entre no cabelo. Porque assim, ó, o nosso cabelo, tu olha ele assim, ele não é assim, até de uma pessoa de cabelo liso, ele não é assim. Sabia que, por exemplo, a curvatura do cabelo não é porque o cabelo nasce assim? É por conta das cutículas do cabelo. Quanto mais aberta, mais curvatura vai ter. E é Olha pelo só, não ângulo que sabia. nasce no couro cabeludo. Também não sabia. Se tu pega um cabelo liso e um cabelo crespo, eles são assim, os dois. Só que as cutículas são totalmente abertas, né? Que também não é aberta que a gente fala, é estumadas. Então, elas são mais como se fossem abertas. E um cabelo liso, ela é mais fechada. Então, por isso que no processo de alisamento, a gente sela e fecha essas cutículas. Certo. Quanto mais aberta, o cabelo fica mais cacheado. Então, para passar nesse espaço que tem das cutículas, precisa ser um material pequeno. Então, precisa ser nanopartículas, micropartículas. E na alimentação, a gente não tem isso. Então, um óleo de coco para cozinha, ele tem uma molécula para ser frita. Então, uma molécula grande, é para você usar dentro da comida. Não precisa bater, não precisa criar nanopartículas. E a nanopartícula, ela cria batendo, né? Então, tem um batedor, ele bate até virar micropartículas. Como se estivesse amassando aquilo. Pega uma paçoca aqui inteira e amassa, vira várias paçoquinhas, né? O farelinho. É como se fosse isso. Então, quando você pega um óleo de coco, ele é um óleo de coco inteiro, uma paçoca inteira. E quando você pega um óleo de coco para cabelo, é só o farelinho. Então, é vários farelinhos que aí formam um óleo inteiro. E aí, ele consegue penetrar na cutícula. Quando é caseira, tu não consegue fazer isso. Então, não vai ter o mesmo resultado. E a longo prazo pode piorar. Porque a gente chama que entra um processo de comedogênico, né? Que vira uma oclusão. E chega um momento onde ele cobre em vez de entrar. Porque ele não consegue entrar. Boa. Quanto mais produto eu usar, melhor será o tratamento? Então, tu diz produto em quantidade. Por exemplo, eu vou pegar uma máscara e vou pegar muito. Ou tu diz em vários produtos? Quanto mais produto eu usar, eu acho que é mais em quantidade. Mas, por exemplo, pegar uma máscara e pegar mais máscara. Não, você já vai jogar produto no ralo. Porque se eu tenho um celular aqui, esse celular é desse tamanho, e aqui eu tenho uma mesa, né? O que eu preciso para limpar o celular não é a mesma coisa que eu preciso para limpar essa mesa. Sim. Então, tu precisa do suficiente pro tamanho de cabelo, pra quantidade de cabelo, e tá bom. E assim, ó, menos é mais. Às vezes tu quer colocar, às vezes a pessoa fala assim, é porque eu uso condicionador, meu cabelo fica todo encebado. Mas assim, tu coloca quanto? Sim. Só um pouquinho, é só uma moedinha, não precisa. Fora isso, é desperdício. Boa. Química pode comprometer a saúde do couro cabeludo? Pode e não pode. Eu, como cabeleireira, assim, eu até entro numa parte onde, se tu tem cabelo branco e isso te incomoda, tá? Eu, como terapeuta capilar, eu vou falar pra você não usar mais,
E aí isso vai te incomodar e vai gerar outras coisas dentro de você que vai me trazer mais prejuízo do que benefício. Então, assim, poder pode. Mas até que ponto é relevante esse prejuízo? Sim. Se eu trato algo, isso pode atrapalhar por algum momento. Assim, eu vou fazer uma sessão que eu faria estímulo, por exemplo, eu vou ter que fazer um cuidado porque tu fez uma química, então eu vou ter que cuidar daquela região e na próxima a gente estimula. Só que eu preciso entender que tudo depende da pessoa. Então você vai se sentir melhor fazendo isso? Isso vai te trazer um benefício pra você, pra tua autoestima? Então faz. A gente tenta fazer de uma forma menos agressiva. Então, por exemplo, assim, ó. Eu gosto de fazer coloração. Eu não gosto do cabelo branco. Coloração é uma química, mais leve, mas é uma química. Eu gosto de fazer isso. Então, o que eu faço? Vamos para uma que não tem amônia, que não tenha PPD. Vamos fazer uma coloração. Se tu faz toda semana, vamos dar um espaço de tempo, né? Se você conseguir. Eu tenho clientes que fazem de 14 em 14 dias. Uma semana sim, uma semana não, faz coloração. Isso pode trazer prejuízo, porque é muito, até o momento de ficar alérgico. Mas, porque é uma química, então tu tá colocando uma química no teu corpo, e o corpo não reconhece porque é um sintético. Que aí entra naquela parte que eu falei do shampoo sintético. Sim. O corpo não reconhece aquilo, porque não é natural pra ele. Mas até onde isso é um prejuízo? Porque se te faz sentir melhor, então a gente pode achar estratégias para que aquilo não te prejudique e continue tratando. Uma progressiva, por exemplo. Eu sou contra a progressiva de jeito nenhum. Eu sou contra a pessoa se sentir mal para fazer um tratamento. Eu sou obrigada a me sentir mal, me sentir feia pra eu tratar. Não, isso que eu sou contra, porque isso não vai me ajudar em nada. Agora, vamos fazer uma progressiva? Tudo bem, vamos fazer de um modo terapêutico. Tanto que eu criei um curso pra isso, que é um alisamento terapêutico. Por quê? Porque é uma forma de fazer algo que as pessoas querem e precisam fazer, só que de uma forma olhando pra esse cuidado. Vai deixar de ser química? Não vai deixar de ser química. Vai deixar de prejudicar? Talvez menos do que prejudicaria. Sim. Mas entre o ônus e bônus, eu prefiro que a pessoa se sinta bem do que, não, vamos fazer de tudo vamos ser radical, agora a gente não faz mais nada e deu. Boa. E por último, o cabelo realmente se acostuma com o shampoo e com o condicionador? Eu adoro essa pergunta, porque me faz vender muito mais. Não é que se acostuma, é porque o cabelo para de precisar daquilo. Então, se tu coloca sal demais numa comida, ela fica salgada. Mas tu precisa do sal para que realce o tempero e o gosto daquele sabor, daquela comida. Então, a partir do momento que você coloca um produto que teu cabelo não tá mais precisando, ele vai saturar. Entrar a saturação, não é se acostumar. Só que isso só acontece em produto sintético. E por que me faz vender mais? Porque eu só trabalho com produto orgânico. Então, o sintético vai acontecer isso uma hora ou outra. Por quê? Porque o sintético, ele tem ativos e produtos ali dentro que o nosso corpo não reconhece. É igual um fast food. A comida orgânica, o produto orgânico é igual uma comida saudável. Se você comer arroz e feijão com salada e uma proteína todos os dias, você vai ser todos os dias alimentados com tudo que você precisa, com tudo que seu corpo precisa. A gente enjoa, mas por gosto. Não porque a gente não precise mais daquilo. Porque se a gente comer aquilo todos os dias, é o necessário pra gente sobreviver. E pode comer pro resto da vida só aquilo. Às vezes aumenta um pouquinho na quantidade de proteína, às vezes diminui o carboidrato, mas assim, são estratégias, mas é aquilo que tu precisa comer o resto da tua vida. E quando um fast food, não. E o sintético, ele entra no fast food. E eu não tô fazendo julgamento de valor. Então, em questão de é bom ou ruim. Não, é o necessário. Então, tu não precisa de fast food todos os dias. Tu pode usar de vez em quando um fast food, que é um produto sintético. Mas o que te alimenta mesmo é o arroz, o feijão, a proteína e a salada. Os legumes. E aí, entra a comparação de orgânico e sintético. O orgânico, o corpo nunca se acostuma. Nunca vai saturar do orgânico, nunca vai ter esse problema. Se tu usar um mesmo produto orgânico pro resto da tua vida, não vai ter problema. Pode mudar as necessidades. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu trabalho com produtos orgânicos que são base de óleos essenciais e óleos vegetais. O mesmo óleo essencial, ele trabalha muitas coisas. Então, por exemplo, assim, um óleo essencial de lavanda. Ele é calmante?
Ele é calmante, mas ele também ajuda na microbiota, ele ajuda em várias outras coisas. E o nosso corpo, ele é seletivo. Como que eu tomo um remédio? Como que eu tomo um remédio e meu corpo sabe que é pra minha dor de cabeça se ele vai pra minha corrente sanguínea? Aham. Então, o nosso corpo, ele é seletivo, ele sabe a necessidade dele, ele é muito inteligente. Então, a partir do momento que você colocar algo orgânico, que é algo que ele reconhece, que é bioidêntico, que a gente fala que o orgânico, ele é bioidêntico, o nosso corpo reconhece e sabe pra onde eu tenho que fazer e o que que eu vou fazer com aquele produto. Então, Uhum. é um remédio pra dor de cabeça, eu sei que eu preciso mandar pra cabeça pra que pare essa dor, entendeu? Uhum. E no orgânico é a mesma coisa. Então, eu estou tratando algo naquele couro cabeludo e eu vou selecionar aquele benefício para onde eu quero mandar. Sim. Só que o nosso corpo nunca vai deixar de precisar de algo. Então, aquilo vai sempre suprir as nossas necessidades. Às vezes você precisa acrescentar. Então, eu preciso acrescentar um pouquinho mais de proteína. Uhum. Então, eu trabalho com uma reconstrução no cabelo também. Eu preciso acrescentar um pouco mais de emoliência, então eu insiro um tratamento de nutrição, mas tu acrescenta, tu não precisa trocar. Uhum. Aí entra a diferença entre o orgânico e o sintético. O sintético, o cabelo vai se acostumar porque ele vai se saturar. Boa, entendi. E agora vamos falar um pouquinho sobre as experiências, né, que você já teve. Nesse período aí de terapeuta capilar e cabeleireira, teve algum caso, assim, que você tratou e que marcou você, assim, de olhar para o resultado e para tudo que aconteceu com aquele cabelo? E você olhar e falar assim, é por isso que eu escolhi essa profissão? E Sim. que você pode contar pra gente? Eu acredito que na terapia o mais legal, assim, o mais satisfatório é exatamente isso. Porque, assim, você trabalha com a autoestima, mas de uma forma não com a estética. Então, por exemplo, assim, um homem se tornar calvo pra ele é tranquilo o homem ser calvo, entendeu? Sim. Porque a maioria é normal, é comum, né? Uhum. Não é normal, é comum. Então, por que não é o normal? Porque é alguma coisa crônica, né? Mas é comum. Ah, eu sei que o homem sabe que, quando eu ficar mais velho, provavelmente eu vou perder cabelo. É uma certeza que eu vou perder cabelo. Pra mulher, não. Sim. Então, a mulher não é mais assim, né? Tem muito homem que se preocupa e que não quer ficar calvo e tá tudo bem, mas a maioria não se importa. Agora, a mulher, não. Então, quando eu vejo uma mulher ficando careca, aí sim é um problema. Então, eu olho pra mulher ficando careca e não um problema que seja ruim, mas assim, ela começa a se sentir muito mal. E a gente tem uma reversão disso, ela começar a nascer cabelo, ela vê que pode melhorar aquilo, é muito satisfatório, porque mexe demais na autoestima da mulher, demais. E ela tá muito preocupada. A mulher normalmente se preocupa, não que o homem não faça, tá? Sim. Mas a mulher, ela olha muito pro espelho e o humor dela, ela por dentro, assim, fica muito mal ou muito melhor com o que ela vê no espelho, Com né? certeza. Por isso até é tão dolorido para a mulher, por exemplo, durante um tratamento de saúde em que ela precisa raspar a cabeça, é tão doído. E às vezes as pessoas que estão de fora não entendem. Uma vez eu fui bancária, né, por 10 anos, e eu fui atender uma cliente e ela estava passando por um processo de tratamento de câncer e ela tinha tido que raspar a cabeça. E eu me lembro que, cara, você ia conversar com ela, o tratamento de câncer é muito agressivo, tá, gente? É muito dolorido. Mas não era isso que tava incomodando ela. Ainda era a perda do cabelo. Sim. E o que magoava ela era as pessoas virar e falar pra ela assim: mas é só cabelo, o cabelo cresce. Gente, a gente não tem noção do que o cabelo significa pra pessoa, pra gente poder virar e falar assim: ai, mas é só o cabelo cresce. Vai lá e rapa a cabeça então e ver como é que você se sente, né? Eu acho que é muito sobre isso, é entender que o cabelo pra mulher realmente nunca vai ser só estética, que é algo muito mais interno, é como ela se vê no espelho. Né? Se a gente tá num bad hair day, assim, que a gente não tá se sentindo bem com o cabelo, a gente pode estar maquiada com a melhor roupa, a gente não se sente bem. Eu não sei você, mas eu não me sinto. Se eu não consigo, meu cabelo tá feio. Tudo bem que a gente tem formas, né? Faz penteado diferente, arruma diferente. Mas se eu não tô conseguindo essa parte, se o nosso cabelo tá feio, a gente não se sente. Agora, se o nosso cabelo tá arrumadinho, às vezes a gente nem tá com a melhor roupa, nem tá com maquiagem, nada, a gente já se sente um pouco melhor. Claro, se tiver tudo, tá tudo bem, né? Se tiver tudo redondinho. Mas é nesse ponto que eu fico muito feliz, assim, em saber a história, em saber que eu tô ajudando as pessoas de alguma forma. E isso pro lado bom, tanto pro lado ruim também, porque
a terapia, ela é, na verdade, tudo que a gente faz, ela é 50% o profissional, até menos, e 50% a pessoa. Uhum. Por exemplo, vocês trabalham com isso. Você pode ter as melhores perguntas pra me fazer, mas se eu não souber te responder ou se eu não conseguir te responder, não vai fluir, Sim. né? Então, na terapia é a mesma coisa. Se eu estiver fazendo o melhor tratamento, mas a resposta da pessoa, ela não estiver aplicando o que ela tem que aplicar, seguindo, porque é o dia a dia dela, eu não vou conseguir ter resultado. Uhum. Então, tanto pro lado bom, se a pessoa faz tudo certinho, eu consigo ajudar ela, eu consigo auxiliar ela, é um case total de sucesso, mas se a pessoa também não faz, eu não posso ajudar, eu não posso resolver se ela mesma não tá se ajudando, eu não posso ajudar alguém que não se ajuda. Uhum. Falando um pouquinho de futuro e o que a gente pode esperar, em alguns momentos aqui você comentou sobre criei um curso para isso, tem uma aluna disso. Como que é a vibe, né, da Ingrid professora? Em que momento também que você começou a ensinar? Como que foi esse processo de migrar só de cabeleireira, terapeuta capilar e agora, né, treinadora, professora e que tá criando aí alguns métodos e cursos? Então, a gente acha, o ser humano, assim, ele acha que ele só pode ensinar alguma coisa quando ele for super profissional, né? Uhum. Ah, então eu sou a melhor, o destaque. Não. A partir do momento que você domina um assunto, você já pode passar isso pra frente. E é até egoísmo não passar isso pra frente, né? Porque o fato de você não passar conhecimento pra frente é egoísmo. É mesmo. Então, eu estar aqui explicando pra vocês, talvez alguém escute e fale, nossa, às vezes é isso que eu tô precisando. Mas o passar conhecimento pra frente é algo que eu sempre gostei. Então, a partir do momento que eu sei algo, eu adoro ensinar as pessoas. E a partir do momento que eu dominei o assunto e eu conversei com outros profissionais e eu trouxe clareza pra eles sobre aquele assunto, eles começaram, então por que você não faz um curso? Por que você não me ensina? Uhum. E eu comecei, será que a gente duvida da nossa capacidade, né? Ah, será que eu posso? Será que eu consigo ensinar isso? Uhum. E aí, alguns momentos eu comecei a linkar, porque eu também já trabalhei com redes sociais, né? Nesse tempo que eu fiquei parada com a minha filha, eu fui pra área de social media, de tráfego. Uhum. Hoje eu só não tenho tempo pra aplicar isso, mas eu sei fazer. E aí eu comecei a ensinar A primeira curso que eu fiz foi ensinar profissionais a levar cabeleireiros, a levar o trabalho deles pra rede social. Boa. Então, Precisa muito. Hoje em dia, muito. se você não tiver lá, meu Deus. Exatamente. Não vende. Não vende. Não vende. Porque hoje em dia não é mais a pessoa passa na tua porta e entra, né? Ela vê a tua vitrine, que é a tua rede social. Uhum. E aí eu comecei nessa parte. E aí, quando eu ensinei as pessoas e eu vi que elas aprenderam e começaram a aplicar, eu falei, poxa, eu posso abordar um ponto disso. E aí eu comecei a criar. E eu sempre trabalho em cima das dificuldades das pessoas e o que eu sei. Então, por exemplo, assim, eu fiz uma especialização em cachos, por exemplo. Uhum. Eu tenho cachos, então eu comecei a dominar o assunto. E aí eu falei assim, que tal eu criar um produto sobre isso? Então, crio Legal. Aí, porque a gente cria métodos, né? Todo profissional cria estratégias, técnicas e método, né? Com certeza. Só que às vezes eles não sabem passar isso pra frente. Uhum. E eu percebi que eu sabia passar isso pra frente. Como eu sempre gostei de falar, nítido, né? Que eu falo bastante. Eu converso, sempre consegui essa parte de, eu entendi o que é isso. Então, eu vou buscar o conhecimento do porquê é isso. Eu vou tratar minuciosamente e diluir, não é diluir, assim, explicar, entender. Dividir, né, esse conteúdo Isso. para que ele chegue na hora certa, porque às vezes a gente também quer ensinar algo para pessoa que ela não tá pronta Isso. para aquilo, porque até o aprendizado é um processo. Isso. E que se você quer ensinar algo muito complexo quando a pessoa ainda tá muito crua, ela não vai absorver aquilo e não vai resolver, né? E aí, por isso que eu também criei etapas, né? Então, eu tenho um método, eu tenho a primeira etapa, e eu tenho, para cada coisa, eu tenho um curso. Então, por exemplo, assim, ó, nunca tive contato com a terapia capilar. Por onde que eu começo? Então, eu tenho um curso para essa pessoa que nunca teve contato. Eu tenho, que nem sabe o que é terapia capilar, porque existem profissionais cabeleireiros que nem sabem o que é terapia capilar, né? Aí, esse primeiro passo, aí depois eu criei um curso para quem já tinha uma noção, mas queria entrar, né? Como que eu faço essa migração? Não precisa migrar, mas como que eu faço essa introdução dentro do meu espaço, do meu atendimento? Aí quem já fez a introdução, aí eu criei outro curso. Então eu tenho outro curso que é para as pessoas começarem a aplicar isso de uma forma do dia a dia. Então, como que eu aplico isso dentro do que eu já sei? Então eu introduzi aquilo no meu espaço e agora como que eu aplico?
Aí, depois da aplicação, entra, por exemplo, a mentoria, porque as pessoas têm muita dificuldade e às vezes insegurança em aplicar aquilo que ela aprendeu. Com certeza. E aí entrou todos esses passos e pela carência do público mesmo, né? Porque como eu já sou mais, eu vou lá e faço, eu vou lá e testo, eu vou e tento, tentativa e erro, eu não tenho medo de errar. E as pessoas têm medo de errar, né? Então, eu preciso de um diagnóstico, eu preciso falar, eu preciso saber demais. E aí foi onde eu fui criando essa parte de cursos e fui passando. E as pessoas foram aprovando, aprendendo e vendo que dava certo e continuaram e foram aprofundando cada vez mais. Muito bom. E quem quiser ser aluna da Ingrid, como que essa pessoa faz para poder te contatar, saber um pouquinho mais sobre o que você entrega e se pode ser viável para ela? Aí precisa. Eu tenho a mesma dificuldade que eu acho que. Aí entra a tua parte, né? A parte da agência, da parte do marketing, dessa parte assim. Porque eu tenho muita. A Adriana até fala pra mim que eu tô perdendo a oportunidade de ficar rica. Porque assim, ó, eu tenho muito conhecimento, muito curso, só que igual os outros profissionais, às vezes tem muito resultado, tem muito cliente muito bom e não posta isso, entendeu? Mas por enquanto, eu abro datas presenciais de acordo com a necessidade do que eu tô vendo. Então, por exemplo, agora estão me pedindo o curso de introdução. Então, eu vou abrir uma turma de introdução, porque foi o que me pediram. Mas os cursos eu tenho todos. Então, assim, eu tenho o meu perfil, né? Minha página do Instagram. E aí, tem que entrar em contato comigo e falar, ó, eu preciso entrar para esse mundo. Qual curso eu começo? E aí, por enquanto, como eu não tenho nada online, nada pronto, assim, já pode entrar nesse curso. Sim. Aí eu crio uma data, eu abro uma data e eu faço uma turma para aquele curso em específico. Então, se é presencial também, existe uma exclusividade aí, não é para muita gente. Não é. Qual é o tamanho das suas turmas, até para o pessoal poder entender? Eu consigo fazer turma de até 15 pessoas. Então é bem exclusivo, né, gente? Vocês vão ter um acompanhamento muito de perto. Isso é bem exclusivo. E aí, normalmente, eu crio grupos desse curso, né? E aí, onde as pessoas podem falar sobre, discutir o que querem discutir, mas eu tô sempre aberta, meu WhatsApp tá sempre aberto para dúvidas e auxílios, mas é algo bem exclusivo mesmo. Eu consigo formar turmas a partir de 3 pessoas até 15 pessoas, e quanto menos pessoas, mais exclusivo e melhor para as pessoas. E depende do tipo de acompanhamento que a pessoa quer, né? Se ela quer que eu ensine ela ou se ela quer que eu pegue na mão dela pra trabalhar e ajudar realmente de pertinho, assim. Muito bom, Ingrid. E agora, é claro, né, para aquela pessoa que ouviu um pouquinho a gente falando sobre tudo que é a terapia capilar, se deparou com um monte de ilusão aí que ensinaram para ela e que agora não faz mais sentido e ela quer buscar atendimento, né, entender o que realmente está acontecendo com o cabelo dela, com a saúde, né, do couro cabeludo dela, e essa pessoa precisa de uma ajuda da terapeuta capilar. Também passa os contatos, página do Instagram, a gente vai colocar aqui também na descrição para você poder entrar em contato com a Ingrid. Tá, meu Instagram é Ingrid Terapia Capilar, @Ingrid Terapia Capilar. E aí, o primeiro passo de tudo é sempre uma consulta. Então, a gente pode me chamar lá, eu vou direcionar pro WhatsApp. E aí, a gente vai marcar uma consulta e uma avaliação pra ver aonde cabe, como cabe. Porque, assim, muita gente chega e fala assim, mas qual que é o valor? E a da consulta eu passo tranquilamente. Só que eu preciso da consulta pra eu saber o que tá acontecendo. Então, eu preciso dessa consulta, eu preciso fazer o exame. Porque é a mesma coisa de você ir no médico e falar assim, eu tô... Sei lá, eu tô com pneumonia. Não, ele precisa fazer o exame pra confirmar se é isso mesmo, pra entender como ele vai tratar. E isso precisa da consulta. Então, assim, às vezes, até pra já saber, eu não consigo falar valor de pacote, de planos, assim, porque eu preciso entender o que é pra ver qual que é a necessidade. Porque tem gente que 1 mês tratando, já tá tudo bem, e tem pessoas que precisam de 6, 7, 8 ou o resto da vida tratando. E aí, quando precisa do resto da vida, a gente facilita um pouco mais, porque, né, a gente entende o outro lado. Mas é só entrar em contato ali comigo pra marcar. A gente vai marcar a primeira consulta, a primeira avaliação. Vai fazer essa parte para depois dar andamento com o tratamento. E isso é só me chamar ali no Instagram que eu já posiciono ali, já agenda, a gente já marca, já faz, já começa. E mesmo quem não quer tratar, mas quer saber como que tá.
Uhum. E assim, também tem o tratamento home care, às vezes não precisa ser só, porque muita gente acha que, ai, não, vou ter que depois tratar só com terapia, não tem tempo, não consigo ir toda semana. Mas existe um tratamento home care também. Então, tem Uhum. coisas que dá pra fazer em casa, várias coisas que eu vou prescrever na parte de home care de cuidados com shampoo, máscara, tônicos, loções, a parte de vitaminas, vamos ver o que precisa, pra que a gente Uhum. consiga fazer esse combo e às vezes nem precisa tratar lá ou fazer pacotes muito longos e muito extensos, Sim. porque a gente consegue resolver de outras formas, mas precisa fazer a primeira consulta para que eu possa diagnosticar isso aí, falar o que precisa ser feito, né? Uhum. Boa, adorei conhecer um Bom. pouquinho mais desse mundo da terapia capilar, entender a diferença de uma cabeleireira para uma terapeuta, entender também o que que é a tricologia, nunca nem tinha ouvido falar essa palavra, Uhum. gente, para vocês verem que a gente vive aprendendo, Sim. e eu acho que isso que é o mais interessante. Para mim que tenho cabelo cacheado, acho que muitas coisas legais a gente falou aqui também sobre isso. E acho que vale muito a pena, né, a gente poder se conhecer. Porque às vezes você tá em casa sofrendo. Sim. Sofrendo por conta do teu cabelo. Às vezes é uma queda, às vezes é uma caspa, às vezes é não gostar mesmo do estilo do cabelo e não saber o que fazer com ele para que você se goste. Às vezes é só uma questão de entender qual é o melhor corte que vai se enquadrar. E às vezes a terapeuta também vai te ajudar nisso, né? A entender o que mais combina contigo. Na terapia capilar, você também trabalha com essa questão tem um nome, né, para isso? Visagismo, né, para poder combinar o corte de cabelo com isso, ou não, é mais cuidar da saúde do cabelo? É cuidar da saúde, mas porque eu não tenho especialização de visagismo, mas tem profissionais que são terapeuta e visagistas. Aí eles fazem essa parte. Eu não tenho essa parte, eu não sei realmente, assim, eu faço o que a cliente pede, tá? Claro. Mesmo que não vai combinar. Lógico que de qualquer jeito a pessoa faria isso, Sim. né? Mas assim, eu não tenho essa visão visagista. Tá. Eu tenho a experiência do dia a dia. Então, pelo tom de pele, o que combina, pelo formato do rosto. Mas o visagista, ele sabe aprofundar nisso daí, que aí eu já não sei, não é da minha parte. Mas eu tenho conhecimento de pessoas que possam fazer isso. Então, até nesse ponto eu consigo auxiliar, porque eu consigo indicar para as pessoas formas e não, olha, tu não tá se sentindo bem nisso, talvez seja só um corte, ou seja alguma coisa, então vai nesse profissional. Mas aí também a terapia, ela é um olhar para a saúde mesmo, ela não tem esse olhar da estética como corte, como mecha, como isso aí é mais do que você sente do que a minha indicação em si. Boa! Mas é isso, gente. Se você tá precisando de ajuda aí pra tratar dos seus cabelos, tá vendo que você tá com algum problema de saúde, que tá interferindo na saúde do teu cabelo, eu acho que essa é a oportunidade de você, né, realmente pedir ajuda e resolver isso. Você já tem aqui os contatos da Ingrid, então entre em contato com ela. E se você tem uma amiga cabeleireira que quer também dar esse passo, manda esse podcast para ela, porque vai ser muito esclarecedor para que ela possa entender a diferença entre as duas coisas e que ela também pode ser inserida nesse mundo, porque como a Ingrid falou, ela conhece muito, mas ainda tem muito espaço. Tem muito espaço. E é claro que além de cuidar da parte estética do teu cliente, você cuidando da saúde dele, você vai aumentar e muito o tempo de vida desse cliente com você, né? Então você vai fazer com que ele seja mais fiel, que ele fique mais tempo. Então, para você, cabeleireiro, olhe para isso como uma oportunidade de você continuar fidelizando o cliente, porque eu acho que vai fazer muito sentido para você. E aumentar o ticket desse cliente, né? Não precisa aumentar a quantidade, mas você consegue no mesmo cliente aumentar demais o ticket e a rentabilidade daquele mesmo cliente, né? Ele virando um paciente da terapia capilar. E isso é outra coisa que faz muito sentido, né? Falando agora de administração como empreendimento, é nisso que você tem que focar. Você tem que gastar mais tempo entendendo como vender mais para o mesmo cliente do que gastar tempo procurando clientes novos. Isso é uma regra básica da administração. Eu acho que para todo empreendedor isso é fundamental e você precisa começar a entender como vender mais para um cliente que já é seu, porque você vai gastar menos energia, vai ser mais assertivo do que tempo querendo buscar novos clientes no mercado, que demanda mais tempo, demora para essa pessoa também ficar fiel a você. E a gente sabe, né, gente? A gente não troca o nosso cabeleireiro por nada. E a energia também, né? Porque você deposita muita energia para conquistar um cliente novo e às vezes você trabalhar no que já é seu
você demanda muito menos energia e você consegue aumentar, porque a pessoa já confia em você, ela já sabe, já, né? Não, ele sabe o que ele tá falando, eu confio, conheço, então é mais fácil aderir outros produtos daquela mesma Com pessoa certeza. do que aderir, procurar pessoas para aderir, convencer, enfim. É isso, te agradeço você que ficou até aqui, Obrigada. curte, compartilha, Com envia esse certeza. podcast para muita gente aí, para eles poderem entender mais sobre esse assunto. E se você conhece algum empreendedor que ama o que faz e que quer também vir aqui para contribuir com outros empresários, coloca o nome dele aqui embaixo no comentário, vai que a gente chama ele para estar participando aqui conosco. Ótimo. E você, Ingrid, muito Obrigada, grata eu que por todo o agradeço. conhecimento compartilhado, por todas as dúvidas tiradas. E parabéns também por ter encontrado seu lugar no mundo, né? Por fazer algo que faz seus olhos brilhar, que te faz acordar todos os dias com muita vontade de fazer acontecer. Eu acho que isso é fantástico. E eu sou fã de pessoas que encontram seus lugares no mundo. Porque gente feliz não incomoda ninguém. Não, nunca. Então isso é bom demais, tá? Exatamente. Obrigada mesmo, e foi excelente. Obrigada e obrigada por quem assistiu até aqui. E assim, comentem se vocês acham que isso ajudou, se, né, fala a tua experiência. E se quiserem comentar também, eu tô passando por isso, tem alguma coisa que possa ajudar, né? Eu posso ajudar, eu tô sempre aberta. Eu nunca acho que, falar com uma pessoa ou passar algo pra pessoa vai me deixar de ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu adoro compartilhar e ajudar. Então, se você tem algum problema, alguma coisa que te incomoda, também comenta que eu vou te ajudar. Mesmo que daqui, para que a gente possa criar um ecossistema que funcione, né? Isso aí, maravilhoso, hein? Então é a chance de você, fazer perguntas e responder diretamente pela especialista. Então faça isso e no ali. WhatsApp também, se tu quiser me chamar lá e falar, olha, tô passando por isso, consegue me ajudar, tu me ajudaria, sou de longe, coisas assim, eu sempre procuro ajudar as pessoas da forma que eu posso. Muito bom, muito bom. Muito obrigada e eu te espero no nosso próximo Empreendecast. Tchau.